Bem-vindo mais uma vez à nossa escola bíblica, tratando desse assunto tão importante que faz parte do nosso dia a dia, que são os problemas do eu. Nós estamos estudando os problemas, como eles nos afetam e como lidar com os problemas no nosso dia a dia. E nós estamos usando o processo bíblico de mudança, ensinado pelo apóstolo Paulo através do Espírito Santo, em Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24, quando o apóstolo Paulo nos ensina a nos despir do velho homem, que é corrupto, que é cheio de engano, e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça, em santidade e em verdade. E o processo de mudança para a gente se despir do velho homem e se renovar, se revestir do novo homem, é através da mudança. Mudança na nossa maneira de pensar, mudança na nossa maneira de agir. Então, o processo bíblico vai trabalhar com a gente em todos os nossos problemas. Cada vez que nós temos um problema, nós vamos não só eliminar aquilo de errado que está sendo feito, mas nós vamos substituir por uma coisa nova, por uma atitude nova que Deus quer da gente. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto que tem infligido muitas pessoas, até tem sido tratado como uma verdadeira doença, que é a depressão. Vamos tratar um pouco sobre esse assunto e eu tenho certeza que se você ainda não sofreu com esse mal, você conhece certamente alguém que sofreu e que você vai poder, através desse estudo, ajudar ou ser ajudado. Tá bom? Uma coisa importante sobre a depressão é que no mundo, das 10 principais causas de incapacitação, inclusive para trabalho, para qualquer coisa que se faça, 5 delas são transtornos psiquiátricos. Dá uma olhada nessas estatísticas que vieram da OMS, a Organização Mundial da Saúde. 2,8% da incapacitação é feito por causa do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. 3,3% é o transtorno bipolar, 4% esquizofrenia, 7,1% alcoolismo e 13%, você já adivinhou o que é, a depressão. É 13% das pessoas que estão incapacitadas de fazer as suas tarefas no dia a dia tem como causa a depressão, segundo a OMS. Um outro dado importante também é no Brasil. A OMS diz que 2,1% das pessoas que têm depressão são homens, 3,7% mulheres, então a gente vê que a incidência sobre mulheres é um pouco maior, e 5,8% da população do Brasil é afetada por depressão. Então note que é uma doença séria, é um transtorno que afeta a gente de uma forma bem incisiva e que é incapacitante, debilita a gente para fazer muitas coisas. Então, a depressão é um mal que precisa ser tratado, que precisa ser dominado pela gente, tá bom? Vamos dar continuidade então e entender um pouco mais esse processo e como é que a depressão nos atinge e como lidar com ela. Primeiro vamos definir o que é depressão. Dentro dessa ideia do aconselhamento e dentro do aconselhamento bíblico que a gente trabalha, a depressão pode ser definida assim. Depressão é uma queda acentuada do humor associada a pensamentos e sentimentos ruins ou uma atitude de desesperança que se torna o motivo da pessoa deixar de lidar com as coisas importantes da vida. Então a depressão não deixa de ser somente um sentimento, ou uma emoção, ou um transtorno que a pessoa está sofrendo, alguns chamam de doença mesmo, para ser a motivação pela qual as pessoas
são incapacitadas de fazer aquilo que precisam fazer. Então, não só a depressão passa a ser alguma coisa que a pessoa tem, mas também passa a ser o motivo pela qual ela desiste de fazer as coisas. Tá? Dê uma olhada nisso. Como se identifica que alguém está com depressão? Existe um livro que é publicado pela Sociedade Americana de Psiquiatria, que é chamado DSM, que é um manual de doenças ligadas a transtornos da mente, que chama a depressão de transtorno depressivo maior. Então ela é classificada, a depressão, como transtorno depressivo maior dentro das doenças que tratam de ansiedade, tá bom? E ela é tratada, clinicamente, ela é tratada pelos profissionais de saúde. E dentro desse manual existem alguns critérios aos quais são ensinados para os profissionais de saúde para que eles possam diagnosticar o transtorno depressivo maior. Então, os principais critérios utilizados pelos profissionais de saúde para diagnosticar o transtorno depressivo maior são os seguintes. E uma coisa importante, 5 desses sintomas devem persistir na pessoa por mais de 15 dias, tá bom? Olha só, humor deprimido. O segundo, perda de interesse ou prazer nas atividades comuns, e esses dois estão em vermelho. Eu quis colocar em vermelho justamente porque eles são importantes. Se não houver esses 2 sintomas, não vai ser classificado como depressão ou transtorno depressivo maior. E aí outros sintomas estão associados. Alteração de apetite ou de peso não intencionais, insônia ou sono excessivo. Note que pode haver os 2 extremos. Olha próximo também, agitação ou retardo psicomotor, também a pessoa vai para os extremos. Diminuição da energia, sentir-se culpado ou inútil, dificuldade para pensar, concentrar-se ou tomar decisões e, entre outros, pensamentos de morte, pensamentos suicidas. Então, esses sintomas devem estar presentes na vida da pessoa por mais de 15 dias para que o transtorno depressivo maior ou a depressão seja diagnosticada pelos profissionais de saúde. Bom? Algumas causas da depressão. Existem 2 tipos de causa principais para a depressão: as causas físicas e as causas emocionais. Causas físicas, a princípio a gente pode falar de origem genética. Vários estudos têm sido feitos que demonstram que pessoas que têm a depressão na família, pessoas com depressão na família, têm maior grau, têm maior possibilidade de também ter depressão. Então, se sua mãe, seu pai ou outros parentes diretos tiveram depressão, é bem capaz que você possa ter também ou tenha maior facilidade para ter. Então, a origem genética é uma das causas físicas. Outra causa tem sido falado do desequilíbrio químico no cérebro. O que se fala bastante é que há sinapses mal feitas. Sinapses são aquelas ligações que são feitas entre os neurônios no cérebro, as células que compõem o nosso cérebro. Os neurônios, eles não se tocam. Entre eles existe o que são chamados de neurotransmissores. E o que essa teoria fala do desequilíbrio químico é que essas sinapses ou essas conexões entre os neurônios não são bem feitas por deficiência ou por excesso desses neurotransmissores. Então você vê que eles falam que esse desequilíbrio é feito pelos neurotransmissores estarem a mais ou a menos no cérebro. Então você já deve ter ouvido falar de nomes como serotonina, noradrenalina, dopamina, que são esses neurotransmissores que estão no cérebro. E algumas drogas têm sido administradas
para fazer esse balanceamento dos neurotransmissores no cérebro. Então você já deve ter ouvido falar de diazepam, Rivotril, fluoxetina, risperidona, sertralina e outras drogas antidepressivas. Se você não ouviu falar delas, alguns de vocês podem ter até usado já alguns desses medicamentos que são receitados pelos médicos. Mas uma coisa importante precisa ser dita com respeito a esse desequilíbrio químico do cérebro. Não há nenhum teste orgânico, nenhum teste fisiológico que possa ser feito, nenhum exame pode ser feito para que demonstre esse desequilíbrio químico no cérebro, tá bom? Tudo isso é teoria. São teorias que são colocadas desse desequilíbrio químico e que não podem ser provadas cientificamente. A prova vem através do uso desses medicamentos, tá bom? Então, essas causas físicas, elas têm estudos científicos que são feitos para que elas sejam demonstradas, mas ainda estão em fase de teoria, tá bom? Não se pode provar a respeito disso. Existem também as causas emocionais. As causas emocionais podem vir de várias situações. Primeiro, causas ligadas à própria vida e à família. Coisas que aconteceram na sua vida, coisas que são parte do nosso dia a dia, que muitas vezes nos causam uma tristeza muito profunda e podem nos levar à depressão. Alguém da sua família que está passando por um mal também e que pode fazer esse sentimento aparecer em você ou em alguma pessoa da sua família. Doenças, situações difíceis, situações financeiras, tudo isso pode levar também à depressão. Estresse e perdas importantes. Muitas pessoas entram em depressão após a perda de algum parente que lhe seja bem próximo, né? Desespero diante da impotência. Muitas vezes nós nos deparamos com situações ou com dificuldades na vida e que nós nos achamos impotentes ou realmente somos impotentes para lidar com aquilo. E aí aquilo causa então um transtorno dentro de si que pode levar à depressão. Pensamentos negativos ou ira não tratada. Depressão pode ter como causa também uma ira, um problema muito sério que você vai fazendo com que os pensamentos sejam cada vez mais negativos. E por último aqui, pecado e culpa. Erros que cometemos, pecados que cometemos diante de Deus ou diante das pessoas também podem nos levar à depressão, principalmente aqueles pecados que não são tratados, que não são consertados e que a culpa fica muito presa dentro do nosso coração. Então tudo isso podem ser causas importantes da depressão. Mas antes da gente continuar, deixa eu responder algumas perguntas. Como saber se é depressão o que eu estou sentindo ou se é somente uma tristeza? Tem dois fatores muito importantes para fazer essa diferenciação, tá bom? Primeiro é o fator da duração. Segundo até esse manual médico, não pode passar de 15 dias de duração a sua tristeza. Você sabe muito bem que coisas difíceis ou problemas que acontecem na nossa vida trazem tristeza para o nosso coração. Mas se essa tristeza perdura por mais de 15 dias, então é bem possível que um quadro depressivo esteja acontecendo, tá bom? E a outra razão é a imobilidade. Eu creio que essa é a razão principal. É uma tristeza que imobiliza a pessoa. A tristeza da depressão não é uma tristeza qualquer, que você está triste, mas você está lá fazendo as coisas que você precisa fazer, as suas atribuições do dia a dia, apesar da tristeza. Não, a depressão, ela paralisa, ela imobiliza a pessoa. A pessoa deixa de fazer ou de querer fazer as coisas que são naturais
para si, cumprir seus papéis, fazer coisas normais do dia a dia, como atitudes de higiene, por exemplo. Muitas pessoas que estão com depressão não querem nem tomar banho, escovar os dentes ou trocar de roupa, não querem sair do quarto, não querem participar com outras pessoas. Então, a imobilidade ou a paralisação das atividades é um fator muito importante para determinar se aquela causa, aquela tristeza realmente está indo para uma situação de depressão, tá bom? Outra pergunta importante: depressão é pecado? Bem, não. Depressão em si não é pecado, mas ela pode vir como resultado de um pecado. Tá? Então você cometeu um determinado pecado que não foi consertado, um pecado que você não soube lidar com ele, ou não quis lidar com ele, que lhe causa uma culpa muito grande, e aí aqueles sentimentos todos ruins que vão vindo para você e que causam a depressão. A depressão em si é um sentimento, ela não é pecado, é um transtorno, ela não é pecado, mas ela pode ser causada por um pecado. Ou a depressão pode desencadear pecado, que é o que a gente chama de ciclo depressivo. A depressão, ela pode fazer com que você cometa pecados, e através de cometer pecados, você vai se envolvendo cada vez mais em sentimentos ruins, em depressão. É mais ou menos assim. Imagine que você tenha sentimentos ruins com respeito a qualquer coisa, e você guarda esses sentimentos ruins. Uma vez que você tem esses sentimentos ruins, certamente você vai, uma hora ou outra, demonstrar esses sentimentos ruins para as pessoas. Talvez alguém vai chegar para você e vai recriminar você por aqueles sentimentos ou atitudes ruins que você está tendo. Aí o que acontece? Você tem reações pecaminosas. Você briga com a pessoa, você acha ruim com ela, ou você maltrata alguém. Essas reações pecaminosas fazem com que problemas adicionais sejam trazidos para a sua vida. Aí, em vez de você estar se sentindo mal só por causa de uma situação que aconteceu, agora você criou uma outra situação com aquela pessoa e que lhe vai causar um outro problema. E aí, esses problemas adicionais trazem de novo mais sentimentos ruins. Esses sentimentos ruins, reações pecaminosas, problemas adicionais e assim por diante. Você entra num ciclo que vai fazer você ir cada vez mais para baixo e você fica cada vez mais depressivo. Por isso, apesar da depressão não ser pecado, ela pode tranquilamente desencadear vários pecados na vida da gente, fazendo com que a gente não consiga se livrar desse ciclo, tá bom? Outra coisa importante: a palavra-chave da depressão, você sabe qual é? Sentimento. Sentimento. A palavra-chave da depressão é sentimento, por quê? Porque o que mais é valorizado na depressão é o sentimento. É como a gente está se sentindo, é como a gente está, é como eu não faço isso, eu deixo de fazer aquilo, eu não quero fazer isso por causa do que eu estou sentindo, não estou me sentindo bem para fazer, e esses sentimentos passam a ser, então, a coisa mais importante da vida. Tá? Note, o sentimento domina os pensamentos da pessoa. A pessoa ela é fortemente guiada pelos seus sentimentos. Então, como ela está se sentindo, determina como ela vai pensar ou como ela vai agir. Também os sentimentos se tornam a base das ações e das decisões da pessoa. Vamos lá, vamos fazer determinada coisa. Eu não quero porque eu não estou me sentindo bem. Eu não quero porque eu não estou alegre, eu estou ruim, eu estou mal. Então tudo isso passa a ser a base das suas ações e das suas decisões. Então a depressão é uma coisa que faz com que os sentimentos dominem a gente. Mas também, para a gente não ficar falando só em coisas ruins, existe a palavra-chave para a gente nem entrar em depressão. Sabe qual é essa palavra? Esperança. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo nos disse em João capítulo 16.
Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que uma pessoa que está triste, deprimida, ela quer mais do que paz, do que ânimo para a sua vida? Então, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo dá essa esperança para a gente. Não importa que nível de depressão você esteja, você tenha a esperança de poder sair. Nenhuma depressão ela é eterna. Nós podemos ter a esperança de sair dela, tá bom? Então, vamos falar de algumas atitudes para sair da depressão ou mesmo nem entrar nela, tá bom? Tá pronto aí? Vamos lá. Primeiro, lide diretamente com as causas conhecidas da sua depressão ou dos seus sentimentos ruins. É bem possível que essas tristezas que você tenha, ou esse sentimento tão ruim que está levando você para a depressão, tenham causas que você conheça. Então, se você consegue consertar, vai lá e faça aquilo que a palavra de Deus determina. Se é para pedir perdão para alguém, peça perdão. Se é para consertar determinada atitude, conserte, mesmo que aquilo demore um pouco para que seja feito. Tá bom? Não deixe de consertar causas ou de arrumar causas que você saiba que estão trazendo depressão ou tristeza para você. Mas há casos em que pessoas entram em depressão, entram numa tristeza muito grande e às vezes já estão há tanto tempo nesse sentimento que nem lembram mais ou nem sabem por que estão daquela forma. Então, se você está assim, se você não consegue identificar causas para a sua depressão, use 2 Coríntios 5,17. Como assim, pastor? Olha só o que diz o apóstolo Paulo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o que você tem que fazer? Deixar o passado no passado. Você não lembra o que está causando depressão? Então deixa para lá. Deixa para outra hora. Se Deus quer que você conserte aquela coisa do passado ou a causa da sua depressão, se é que houve essa causa, Ele vai fazer no momento certo você lembrar o que é para você poder consertar. Então não se preocupe. Não fique procurando causas ou culpados para a sua depressão. Principalmente se você não tem certeza do que causou. Tá bom? Toca a bola para frente. Toca para frente e Deus, se Ele quiser, Ele vai mostrar isso para você, tá bom? Outra coisa importante, mude a sua maneira de pensar. Como a gente já tem dito aqui, através do processo bíblico de mudança. Uma coisa importante, nenhuma situação ruim dura para sempre. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Provações vêm nas nossas vidas, tristezas acontecem e Deus permite e até usa tristezas para nos mostrar ou para nos caminhos ou para nos guiar em certas situações que a gente precisa, para nos alertar para certos problemas que a gente tem que lidar ou consertar. Mas a promessa de Deus é que isso não dura para sempre. Não dura para sempre, tá? Note ali o versículo diz, por um pouco de tempo devam ser entristecidos. Então, a vontade de Deus é que a gente não viva em depressão, não vive em tristeza, mas que a gente se alegre e a gente vai ver isso na sequência. Olha só, tristeza não combina com vida cristã. Você concorda comigo? Vida cristã é cheia de alegria. Olha o que diz Filipenses capítulo 4. Use Filipenses capítulo 4. Até eu facilitei a sua vida aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui Filipenses 4 para você ver, principalmente o texto que eu quero enfatizar para você. Note que Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo nos dá um mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você está entendendo que isso é um mandamento e não uma opção? Ele não está dizendo aqui, se der, fique alegre,
tá bom? Se não tiver nada acontecendo de ruim na sua vida, dê um sorriso aí. Não, o que ele está dizendo é alegrai-vos sempre. E quando ele fala sempre, é no momento triste, é no momento alegre, é no momento de tribulação, é no momento de satisfação. Alegrai-vos sempre. E como é que a gente consegue cumprir isso? Principalmente para você que está passando por um período depressivo, por uma situação de depressão. A grande vantagem do Senhor é que Ele nunca dá uma ordem para a gente sem que Ele dê também todas as condições para que a gente possa cumprir. Então eu vou garantir uma coisa para você. Se Ele está dando uma ordem para a gente se alegrar, é porque nós temos condição de fazer e Ele dá essa condição para a gente. Dá uma olhada na sequência do capítulo 4 de Filipenses. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Olha, todo exagero é prejudicial, tá bom? E o depressivo, ele é exagerado. O depressivo, tudo para ele está preto, tudo para ele está preto e branco, tudo para ele é ruim, nada traz ânimo para ele. Então, esse exagero também é prejudicial. O que ele está dizendo seja moderado, olhe para as coisas de uma forma um pouco diferente. Use essa moderação, que é fruto do Espírito também, o domínio próprio, para que a gente possa enxergar as coisas de uma forma melhor. E ele faz uma promessa, uma declaração. Perto está o Senhor. Uma coisa muito legal é que Deus nunca nos deixa, mesmo no momento de tristeza. Deixa eu corrigir isso. Principalmente no momento de tristeza. Aí ele continua, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Note que o que ele está falando, que o meio da gente não ficar ansioso é pedir as coisas para Ele. Pedir, suplicar e agradecer por todas as coisas boas que Deus tem nos dado. Mesmo que você estiver passando por um momento de tristeza ou de depressão, você pode enumerar coisas boas que Deus tem feito na sua vida? Então olhe mais para isso e agradeça ao Senhor por essas coisas. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, uma paz que vai além daquilo que a gente pode entender, daquilo que a gente pode imaginar, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus vai inundar o nosso coração e a nossa mente. Finalmente, irmãos, versículo 8. Tudo que é verdadeiro... deixa eu só dar uma paradinha aqui. Tudo que é verdadeiro aqui é importante porque o depressivo ele tem a mania de ficar inventando pensamentos. Muitos dos pensamentos, preocupações ou mesmo pensamentos ruins que o depressivo tem não são verdade, nunca vão se realizar. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que nos pensamentos a gente tem que colocar a verdade. Vamos continuar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você notou? O nosso processo bíblico de mudança. É tirar aquilo que está ruim e substituir pelo aquilo que é bom. Tirar os pensamentos ruins, depressivos, injustos, mentirosos e substituí-los por pensamentos verdadeiros, respeitáveis, justos, louváveis. Esse é o tipo de mudança que a gente tem que fazer nas nossas vidas, para que a gente elimine a depressão logo de uma vez da nossa vida. E olha, eu coloquei o versículo 13 ali de lambuja para você, tá bom? E tudo posso naquele que me fortalece. Aquele naquele ali é o quê? Deus.
Nossa força, irmãos, não está no nosso pensamento, ou na nossa própria vontade, ou no nosso próprio agir ou pensar. A nossa força está no Senhor. Então, se você se agarrar ao Senhor, vai ser muito mais fácil você sair dessa depressão. Tá bom? Voltando então, mude a sua maneira de pensar. Lembra, nenhuma situação ruim dura para sempre. E tristeza não combina com a vida cristã. Tá bom? Tá claro? E o terceiro aqui, mude a sua maneira de agir. Uma coisa muito importante. Grave essa frase que está escrita aí na tela do seu computador. Você não domina o que você sente, mas domina o que você faz com o que você sente. Os sentimentos a gente não domina. Você pode ter um sentimento de tristeza, um sentimento de alegria, um sentimento de medo, de nojo, de dor, alguma coisa assim. Isso você não domina, porque são coisas automáticas do seu corpo. Mas o que você faz com o seu sentimento, isso sim você domina. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu for e falar uma coisa que você não gostou, mas uma coisa bem que você não gostou com bastante energia, tá bom? O que vai acontecer? Você pode sentir uma raiva tão grande de mim que tenha vontade de me dar um soco. Você já deve ter sentido isso por alguém, tá bom? Agora, o erro está em você sentir aquela raiva de mim, ou o erro está em você me dar o soco? Você pode tranquilamente sentir aquela raiva e não agir de acordo com a raiva que você sentiu. Então, o que nós devemos fazer é isso. Tem que lembrar que o sentimento depressivo você não domina, mas o que você faz com o sentimento, isso sim você domina, tá bom? Outra coisa importante, cumpra o seu papel ou a sua responsabilidade. Qual é a sua função? Você é uma dona de casa, você é um pai de família, você é um filho, você é um estudante, você é alguém que tem uma atribuição, um trabalhador em determinada área, cumpra aquilo que você tem que fazer. Ai, pastor, mas eu não estou com vontade, eu não estou me sentindo bem para fazer. Lembra, sentimento é uma coisa e fazer é outra. Mesmo que você não esteja se sentindo bem, você está apto para fazer aquilo. Então domine-se e vai e faça. Para que você saia da depressão, você precisa fazer aquilo que é a sua atribuição. E lembra desse versículo de Tiago? Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Lembra do nosso ciclo de depressão, o nosso ciclo depressivo? Reações pecaminosas vão trazer mais problemas, mais dificuldades, que vão trazer mais sentimentos ruins, que vão trazer mais pecado para a vida da gente. A gente não quer isso. A gente quer quebrar esse ciclo. E como é que a gente quebra ele? Cumprindo os nossos papéis, cumprindo a nossa responsabilidade, tá bom? E por último aqui, haja em prol do outro. Não é à toa que nós temos 2 grandes mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. A ideia é que a gente pare de pensar tanto na gente, no que a gente está sentindo, naquilo que é a nossa dor, ficar morrendo de dó da gente mesmo e começar a agir em prol de outras pessoas. Fazer aquilo que os outros que estão ao seu redor precisam de você. E aí você vai parar de pensar tanto em você, no seu sentimento, na sua depressão, e vai começar a pensar mais nos outros e vai descentralizar esse pensamento e vai sair dessa depressão, tá bom? Então, esse rapidamente é um jeito da gente poder se livrar da depressão ou nem deixar que a depressão entre no nosso coração, tá bom? Então, vamos ver aqui o nosso processo bíblico de mudança no que diz respeito à depressão. O que nós temos que nos despir e do que nós vamos nos revestir. Primeiro, vamos nos despir de tentar achar razões ou culpados pela depressão, tá bom? Vamos parar com isso e vamos nos revestir de pensar no que você pode fazer daqui para frente. Pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. Segunda coisa, dispa-se de dar valor
para o que você está sentindo e revista-se de dar valor para o que tem que ser feito. Não importa o que você está sentindo, o que importa é o que você tem que fazer. Não importa o seu sentimento, importa a sua atitude. Outra coisa, dispa-se de acreditar em seus pensamentos negativos e revista-se de ocupar a mente com aquilo que é bom, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que Deus se agrada. Dispa-se de permanecer parado e quieto e revista-se de cumprir as suas obrigações e os seus papéis. Dispa-se de lamentação e revista-se de agradecimento. Assim, a gente vai lidar com a depressão ou com os sentimentos depressivos de uma forma muito mais fácil e a gente vai sair disso de uma forma mais tranquila, tá bom? Concluindo então, a solução dos problemas causados pela depressão é a mesma de todos os outros problemas. Mudança. Mudança no modo de pensar e mudança no modo de agir, tá bom? Lembre-se dessa frase. Você não domina o que você sente, mas domina o que você faz com o que você sente. Então, a depressão não precisa nos dominar. Nós é que vamos dominar os sentimentos negativos, os sentimentos tristes e depressivos. Se nós agirmos de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra e começarmos a enfatizar o que temos que fazer ao invés daquilo que a gente está sentindo, enfatizar mais as nossas obrigações e papéis em vez da nossa própria vontade, nós vamos sair da depressão de uma forma muito mais tranquila. E nem deixar com que esses sentimentos entrem no nosso coração. Tá pronto? Tá pronto para fazer aquilo que Deus quer que você faça? A depressão vai ficar fora das nossas vidas. Vamos agradecer a Deus por isso? Senhor Deus, obrigado por todos esses recursos que o Senhor nos dá para eliminarmos esse mal tão grave das nossas vidas. Não deixa, Senhor Deus, que ninguém que está me assistindo agora possa ter essa depressão e a ser dominado por ela. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Espero que essa aula tenha sido prática para você e que você possa então aplicar isso na sua vida, tá bom? Não esquece que todas as nossas aulas sobre os problemas do eu estão gravadas no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e todas as vezes que houver uma aula nova, você vai ser notificado a respeito delas, tá bom? Que Deus possa abençoar você a eliminar essa tristeza, essa depressão da sua vida. Tenha a paz do Senhor dentro do seu coração e até a próxima aula.